E aí, gente, professores de jazz, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem do jazz? Como desenvolver essa linguagem, o seu DNA, dentro da sua sala de aula? A linguagem, quando eu falo que ela é desenvolvida dentro de sala de aula, desde a hora que você compõe essa estrutura da aula, teu DNA já está sendo colocado ali, tá? Então, quando eu falo a linguagem é desenvolvida dentro da sala de aula, é desde a hora que você prepara essa aula para ministrar dentro da sua escola, dentro da academia que você dá aula. Eu falo que desde a hora que você pensa nessa trilha sonora, que existe um gosto musical, sim, seu, que eu acho que não pode só levar em conta isso, porque aí eu falo que a gente tem que transitar em todas as nuances de trilha sonora, para que a gente possa realmente dar para esse bailarino muitos caminhos. Quando você escolhe uma trilha sonora, aí você já consegue ver aonde está seu DNA. Escolheu essa trilha, você vai levar ela para dentro da sala de aula. O que acontece é o seguinte, às vezes você começa o ano estruturando, você já gosta de ir pro lírico, tá? Vou dar um exemplo. Então você constrói essa aula, estrutura essa aula em todos aqueles itenzinhos que eu já falei para vocês, dentro de uma trilha sonora lírica, movimento lírico, enfim. Aí chega lá para outubro, pertinho dos espetáculos de finais do ano, você monta um musical. Aí eu falo para você, deu certo? Difícil, gente. Mas o bailarino, ele não pode transitar em tudo? Ele pode. Mas aí, você concorda comigo que se você tivesse colocado, já introduzido esse musical, um pouquinho do estilo durante o ano, você já tinha resolvido alguns probleminhas que vão ter lá na frente? Estilo, dinâmica de movimento, punch, né? Que é aquela explosão que tem que ter no musical. Eu tô dando apenas exemplos, tá? Então, quando vou montar um trabalho, na verdade, no início do ano, eu já monto uma aula meio que estruturada do que eu quero lá na frente. Então, eu sempre penso o que eu quero montar para esse grupo e já introduzo um pouquinho nesse início da aula. Eu gosto muito de música brasileira. Então, se eu vou trabalhar, se eu pensei num trabalho brasileiro, que eu quero montar daqui 5, 6 meses, eu já começo a colocar uma trilha sonora brasileira para que eles consigam já entender esse lugar da música brasileira. Então, eu já coloco essa trilha sonora para que eles possam se acostumar e esse corpo entender esse caminho para que me ajude lá na frente, gente. Eu sempre falo que nós professores, nós precisamos organizar o nosso trabalho. E sim, com isso, a gente organizando o nosso trabalho, a gente organiza o trabalho do bailarino. Né? Você dá uma coisa, de repente você dá outra e sai da linguagem, copia uma coisa e não é isso. Aí a dona da escola vai montar um musical e você tá lá trabalhando um afro. Como que você vai desligar essa chavinha e ligar outra se o movimento é muito específico? Então, essa organização do professor, ela precisa ficar muito clara no início, para que não aconteça esse tipo de problema, tá? Então, pense nessa estruturação, pense o que você quer, pensa no que você quer montar, pensa na tua linguagem, para que isso fique muito claro para o bailarino, para que ele também não sofra com uma quantidade de ensaios muito grande, com a diferença de estilos. Não que ele não possa, não, ele possa. Quanto mais ele tiver todas as informações desse corpo dele, melhor ele é. Mais um bailarino, né, que tenha, ele vai ter 1000 possibilidades nesse corpo, é incrível isso. Porém, a gente precisa organizar, a gente precisa saber o que a gente quer para organizar esse nosso bailarino. Tá bom?